Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Devo trazer a minha satisfação, a minha alegria de estar nesta noite, neste grande evento. Tive necessidade de estar hoje aqui na capital e desejo de estar aqui nesse culto, mas fui surpreendido, né? E não é muito fácil falar aqui, irmãos. É um peso espiritual muito forte, muito grande. Mas as coisas não acontecem assim aleatoriamente. Há um comando. E o comando não vem de Brasília, não vem dos Estados Unidos, não vem da Rússia. O comando vem do trono de Deus. Quem concorda aí, levanta as tuas mãos e glorifica a Deus. Eu agradeço primeiramente a Deus e a bondade e misericórdia do nosso muito digno pastor, presidente, pastor Zé Carlos. Louvo a Deus pela vida dos demais pastores aqui no altar. Certamente havia alguém, uma condição mais elevada do que a nossa, mas aprove Deus me dar essa oportunidade aqui mais uma vez. Meus irmãos, nós vamos ler um texto no livro do Êxodo, no capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo 2. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. E também estabelecerei o meu concerto com ele, para dar-lhes a terra Canaã, a terra de sua peregrinação, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Que o Espírito Santo de Deus, que penetra nas profundidades do Altíssimo, se encarregue de trazer algo para nós, através desses versículos lidos. Meus irmãos, às vezes, por mais intimidade e relacionamento que temos com Deus, mas haverá coisas que fugirá do nosso controle, fugirá do nosso entendimento. E muitas vezes a gente pensa que Deus não está conosco. Foi o que aconteceu aqui na vida de Moisés. Deus havia falado com Moisés e ele seria a pessoa encarregada de tirar o povo de uma escravidão de 400 anos, do regime de Faraó. Mas quanto mais Moisés, pela instrumentalidade do Espírito de Deus, Deus usava Moisés, mas as coisas ficavam mais complicadas, as coisas ficavam mais difíceis. Glória! E certamente Moisés, por mais ligação e intimidade que tinha com Deus, muitas vezes houve um momento que ele não estava entendendo.
Porque Deus na terra não tem super crente. Deus tem seres humanos limitados, frágeis. E há momento que nós estamos um gigante, enfrentamos todos os tipos de embates, mas há momentos que somos uma criança indefesa, sem saber o que fazer, sem saber qual é o norte a tomar. Glória! Sabe por que isso acontece? Porque nós somos criaturas. Criaturas têm limites. E não ultrapassa aqueles limites. Todos nós temos os nossos limites, temos a nossa estrutura. E quando chega aquele limite, a gente não suporta. Mas o dono de todas as coisas, Ele é o Criador, e Ele conhece a estrutura da criatura, e até onde Ele suporta. Quem concorda que isso é verdade, levanta as tuas mãos assim, glorifica o nome do Senhor. Diga aí para alguém que está perto de você: Deus conhece a tua estrutura. Foi fraco, diga mais forte: Deus conhece a tua estrutura. Você que está nos assistindo na internet, dentro de um quarto, perturbado, preocupado, sem saber o que vai acontecer, esta palavra entra dentro desse quarto e diz para você: calma, Deus conhece a tua estrutura. E nesse capítulo 6, irmãos, dentro de pouco tempo, Deus faz 3 declarações a Moisés. E essas declarações que queremos trazer neste culto para alguém. Alguém que chegou aqui por misericórdia, pensa até que não é mais crente, chegou arrastado por outro, mas você chegou no lugar certo. O Espírito de Deus te trouxe aqui, porque Ele ainda conta contigo, Ele ainda tem uma missão para ser realizada na tua vida. Primeira declaração, Deus diz a Moisés: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E Deus está dizendo a alguém nesta noite: não te preocupas com o levante, com os vendavais, com os gigantes. Deus que falou com Moisés naqueles dias: abre a boca aqui e fala com alguém. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que é isso? Eu posso tudo, eu faço o que eu quero, eu mato, eu dou vida, eu ressuscito, eu firo, eu saro. Ei, eu ergo as minhas vozes ao céu e direi: eu vivo para sempre. Que o teu Deus é esse. Sacoda as tuas mãos assim, o glorifica. Se você pode glorificar, glorifica. Quem tem glória, diz glória. Quem tem língua, fala as línguas. Quando eu digo que surgem situações que a gente não entende. Eu estava pastor na década de 90, numa cidade próxima de Patos, chamado São José de Espinharas. E é bom que o culto está sendo online. Certamente tem alguém de lá que está nos assistindo. Que às vezes alguém conta um fato que houve no Japão, nos Estados Unidos. Mas eu quero acontecer um fato aqui na Paraíba. Quando eu era pastor em São José de Espinhara, nós estávamos construindo uma casa pastoral sem recurso naquele lugar. E quando chegou na altura já de cobrir a casa, todo mundo alegre, sem recurso, tudo difícil. Naquela época era mais complicado as coisas do que hoje.
E quando foi uma noite, começou a soprar forte os ventos. Quando começa a chover no sertão é forte. O vento soprou forte, relâmpago, trovões, e haja chuva e com muito vento. Glória. Quando foi de manhã logo cedo, chegou um irmão lá em casa, logo cedinho. Porque, irmãos, tem pessoas que gostam de dar má notícia, né? Mas não seja portador de má notícia. Deus tem boas novas. Quem crê que isso é verdade? Deus tem boas novas para você nesta noite, meu irmão. Deus tem boas novas para você nesta noite, minha irmã. Deus tem boas notícias para você nesta noite. O irmão disse: pastor, aquela chuva com aquele vento que deu ontem derrubou a casa. Que coisa, que dor terrível. E eu fui olhar lá os escombros, e realmente tinha derrubado os escombros, e os incrédulos passando, e aquela coisa difícil dentro da gente. Somos homens, somos humanos. Mas quando eu voltei, eu entrei dentro de um quarto, e eu disse: eu só saio daqui, Senhor, quando tu me dizer alguma coisa. Se tu não está comigo aqui nesse lugar, me diz alguma coisa, que eu voltarei de onde eu saí. Eu não estava compreendendo, eu não estava entendendo. Glória. Mas creia, meu irmão, que isso não só acontece comigo, acontece com você também. Mas Paulo disse assim: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Tu não estás compreendendo, mas essa dor, esta aflição tem um bem futuro. Deus tem um bem futuro reservado para você. Quem concorda aí, levanta a tua mão e glorifica a Deus. E eu entrei dentro daquele quarto, comecei a orar. Rompeu tarde, eu lá. Chegou a noite, eu lá. Estava faltando energia. Eu só saí para jantar. E eu disse: eu quero um sinal. Eu quero um sinal que tu estás comigo. Ninguém conversa com Deus à toa. Ninguém conversa com Deus de balde. Deus está ouvindo a conversa que você tem tido com Ele lá no banheiro da tua casa, de cara no chão. E quando eu cheguei na mesa para tomar o café, para ir para o culto, estava faltando energia. Pastor Zé Carlos de Lima, de repente, veio um bichinho voando dentro de casa. Aquele bichinho apareceu do nada e começou a voar e pousou no meu paletó. Sabe o que era? Era uma esperança. Glória. Aí eu olhava para a esperança e aquela voz dizendo dentro de mim: olha o sinal aí. Eu olhava para a esperança e aquela voz dizia: espera mais um pouco. Eu olhava para aquela esperança e aquela voz dizia que eu estou no controle. Aí eu me abracei com a minha esposa e disse: nós vamos vencer. Deus está no controle. 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 O inferno não está acreditando. Como é que você consegue glorificar? Como é que você consegue exaltar? Como é que você consegue falar a língua nesse momento? Glória, Deus está no controle. Vai haver rebuliço, vai haver perturbação, mas Deus vai te ajudar.